E aí, então, nós vamos Coisa falar hoje boa. com o Felipe, a gente vai falar de um monte de coisa, mas a gente vai falar também de sistema nervoso autônomo, a gente vai falar dos estudos do Felipe, a gente vai falar de coisas que o Felipe também anda descobrindo aí, que eu sei, que, que faz diferença na vida dessa galera aí, não é, Felipe? É isso aí, cara. A ideia é a gente comentar um pouco de como a gente pode tá melhorando aí muito do aspecto técnico dos fisioterapeutas e principalmente dos osteopatas também. Tá, o Felipe mexe com o sistema nervoso autônomo, o Felipe é osteopata, experiente, mora em Brasília, é estudioso aí do sistema nervoso autônomo e tem desenvolvido aí um trabalho legal nas redes sociais dele, falando sobre o sistema nervoso autônomo, reserva autonômica, estudando bastante, trazendo bastante estudo mesmo para essa parte do sistema nervoso autônomo, que é uma parte muito nova. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre o sistema nervoso autônomo, eu estava na formação de osteopatia. E esse assunto, sistema nervoso autônomo, eu nunca tinha ouvido falar, não tinha a menor ideia. E a gente recebeu as primeiras instruções sobre o sistema nervoso autônomo lá atrás. Hoje avançou tanto o estudo sobre isso que o sistema nervoso autônomo hoje ele é um ponto-chave para você entender o que fazer, a hora que você vai fazer, a melhora do paciente, a resposta do paciente, o melhor momento para você entrar com cada uma das terapias. E o Felipe é que está na vanguarda desse estudo aí, ele mais um time forte, mas o Felipe é um grande estudioso. Então me conta aí, Felipe, o sistema nervoso autônomo, como é que ele pode ajudar a gente? Legal, André. Cara, primeiro para mim é uma grande satisfação estar dividindo essa live aí com você. Você que foi um dos meus mestres aí nisso. Já compartilhamos diversas histórias juntas aí. Inclusive, já demos aula de sistema nervoso autônomo juntos no Rio de Janeiro, né? Eu numa turma, ele na outra. E eu preocupadíssimo, né? Eu falei assim, quem vai querer assistir aula comigo tendo o André aí junto? Mas eu acho que foi bem legal, assim, foi aquelas experiências que a gente acaba não esquecendo e depois vira história para a gente contar, né? Então, assim, eu tenho chamado a atenção do pessoal, principalmente nas minhas redes sociais aí, estou aprendendo a utilizar melhor essa plataforma, porque hoje digamos assim, quem quer divulgar alguma coisa de maneira, né, que chegue mais às pessoas tem que saber utilizar isso de uma maneira legal. Os fisioterapeutas começaram a usar isso de uma maneira assim muito ruim, ficando mostrando técnica, essas coisas que não é legal. E aí a gente está começando a passar para a área da informação, né? Quer dizer, dar informação relevante, dar conteúdo relevante. E aí os próprios fisioterapeutas começam a consumir esse conteúdo, né? Os próprios pacientes. Então essa coisa toda vai rodando em cima disso. Bom, aí em cima do sistema nervoso autônomo, eu, eu creio que a gente já pulou um passo além já, André. Porque, assim, existem já, assim, várias pessoas que já estudam isso, o pessoal já sabe que tem que estudar, já sabe que é um dos pontos chaves aí para entender melhor o paciente, esse tipo de coisa, né? E eu já tenho colocado um termo, né, que está virando quase bordão aqui, estou virando Zorra Total já, que é o que é chamar de função autonômica. Não estou nem falando muito de sistema nervoso autônomo. Por que função autonômica? Porque a ideia que eu venho tentando explicar aos poucos é como você entender essa função autonômica vai ajudar você a integrar as informações todas que o paciente tem. Então, nisso, o viés, vamos dizer assim, o caminho que a gente utiliza para dar esse entendimento é via sistema nervoso autônomo. Mas a ideia não é estudar só o sistema nervoso autônomo, mas e sim como que ele pode ajudar você na integração dos sintomas e como você entender o que aquele paciente tem, por que um melhora mais, outro melhora menos, né? Por que um problema biomecânico ele pode estar associado com outros fatores juntos, né? Enfim. Então ele acaba indo um pouco além disso aí, né? Do que propriamente só estudar o sistema nervoso, porque é aquela história que a gente vem conversando. A informação hoje está aí, né, cara? A informação está aí, está tudo na internet. Você só colocar no Google, sai um monte de livro. Todo mundo tem os livros em PDF. Né? Esses grupos de WhatsApp eles viraram verdadeiros sebos virtuais, né? Uhum. Então você recebe. Cara, eu recebi agora, estava tendo aula de cinema autônomo aqui em Brasília, né? Eu recebi sem brincadeira, André, acho que eu recebi uns 15 livros dos grupos que os alunos mandaram. Aí a minha pergunta é assim, o cara vai ler isso tudo? Leu?
Leu? Isso aí. É isso É, aí. entendeu? Então esse é um dos grandes problemas. E aí, cara, o que eu vejo que acontece muito é que quem lê essas coisas e começa a sacar tudo isso, né? Eu, por exemplo, estou trabalhando com isso. E você começa a vislumbrar caminhos, maneiras de como você economiza tempo em como você faz as coisas, né? Então, acho que de maneira geral, André, é um pouco disso, cara, assim. Eu estudo muito isso e as suas associações para ganhar tempo no final das contas, né? Essa é a ideia, né? Assim, que eu estava dando curso esse final de semana, que o nome do curso é Alta Performance no Tratamento, que a gente tem que focar no resultado do paciente, né? É O isso aí. paciente não procura a gente para ter aula, ele não procura a gente para achar a gente legal, ele não procura a gente para bater papo, ele procura a gente para ficar bom, ele procura a gente para melhorar do problema que ele tem. A gente tem que focar muito na alta performance. O sistema nervoso autônomo, ele faz você ter uma compreensão do corpo e saber tocar nos pontos chaves para disparar respostas mais rápidas do paciente. E o sistema nervoso autônomo, ele é assim, ó, ele é aquela linha, que do lado de cada linha está o meio interno, o organismo do paciente, do lado de lá da linha está o meio externo, o ambiente que o paciente vive. Ele intermedia tudo isso. Então, para o sistema interno estar regulado, externamente também tem que estar, e vice-versa. Então, muitas vezes um paciente tem uma desregulação autonômica grave que é imposta pelo meio que ele vive. Trabalho muito estressante, às vezes está com um problema familiar, ele vive num meio muito estressante. Esse mediador, então, ele vai para tentar manter a homeostasia, o paciente sob estresse, ele vai tentar organizar o corpo do paciente, doenças vão aparecer, disfunções vão aparecer, e às vezes a gente fica cutucando a doença, fica tratando a doença, e não contextualiza essa doença. Não bota, ou seja, essa doença apareceu sob qual contexto, qual é o ambiente, qual é o meio desse paciente. Então ele dá essa visão meio que global. A gente tem que sair para fora do corpo do paciente, né? Olhar o paciente de um passo atrás, né? Do contexto desse paciente. Entender isso é muito legal. E a fisioterapia hoje, ela tem tanta coisa, tanto conhecimento, tanta gente boa ensinando coisa nova. O fisioterapeuta hoje está virando um super profissional. Ele tem um conhecimento assim que é raro o profissional de saúde que tem esse conhecimento. E aí, É, uma pergunta que eu faço para a galera, né? Estudar muito, fazer bastante curso, aprender, isso é fundamental para você ter um tratamento de resultado, para você conseguir pegar aquele teu paciente e melhorar. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, Felipe, só isso adianta? não, não adianta, cara. E é uma coisa engraçada, né, meu? A gente conversa muito sobre isso, assim. Eu posso contar que você também teve essa experiência do funcionalismo público, né, André? 2 vezes. Nós somos, nós Né? somos, eu fui servidor público federal, cara. Porque quando eu passei no concurso aqui em Brasília, só faltou fazer festa, tipo vestibular, assim, bota a Uhum. faixa, raspa a cabeça, essas coisas. Só faltou isso, cara. Então, assim, foi uma experiência ótima, foi legal, tudo mais. Mas, cara, é um tipo de trabalho que te aprisiona. Ele te aprisiona, ele deixa a tua cabeça aprisionada e tudo mais, né? Então, eu acho que um pouco o fisioterapeuta, de maneira geral, ele ficou um pouco aprisionado, cara. Vou fazer um paralelo com isso. Ele está um pouco aprisionado, assim, pelo menos uma grande quantidade deles, só no sistema músculo-esquelético, por exemplo. Então, cara, você vê, né? Hoje o cara que está só no sistema músculo-esquelético, ele está fadado aí ao fracasso. Quer dizer, ele não vai acompanhar, cara. O mundo mudou. O mundo mudou, o fisioterapeuta hoje, ele é um profissional mais global e ele já é um profissional que as pessoas têm confiança, as pessoas vão, consomem fisioterapia, todo mundo tem o seu fisioterapeuta, né? Então, eu tenho o meu, né? Então, É, assim, a gente tem o a nosso, gente né? tem o nosso, a gente tem o nosso, a gente é paciente também, né? É isso E é uma aí. coisa engraçada, né, André? Porque, assim, se a gente para pensar, cara, em termos de pacientes, todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Quer dizer, aqui na minha casa, sou eu, meus dois pequenos, a minha esposa, todos nós precisamos. Aqui no meu prédio, todo mundo precisa. Então, assim, agora, se todo mundo precisa, por que as pessoas às vezes não vão? Então, Às vezes é bom. falta de informação. Às vezes falta essa outra coisa que você está perguntando. Só fazer curso basta? Cara, só fazer curso não basta.
Quer dizer, a Você é pessoa... professor há bastante tempo, né, Felipe? Eu também dei aula há bastante tempo. Quantos alunos que você falava, cara, esse cara é bom, esse cara Bom, sabe, esse cara é bom, mas o cara tem a agenda vazia. E aluno que você fala, esse patinava. aluno não é bom, esse aluno é meio meia boca, e o cara tem a agenda cheia. É. Isso é uma coisa interessante, né, cara? Você começa a ver, assim, que tem uma galera que ele tem uma sacada de como ter os pacientes. Então, assim, o que, que ele faz, né? Ele começa a ter os pacientes enchem a agenda dele e os problemas medianos ele vai atendendo todos e vai melhorando. O que, que ele patina? Ele patina no problema difícil. Uhum. Então vamos dizer, esse cara que é meia boca aí que você falou que tem agenda cheia, ele tem agenda cheia, mas possivelmente tem dificuldade de aumentar o preço dele. Porque você aumenta o preço quando você começa a atender os casos difíceis. E você vira referência não para os pacientes, vira referência para os profissionais. Vai virar É uma, autoridade. ter autoridade com os profissionais, né? Então, assim, eu hoje vivo uma situação assim, como dou muita aula ainda, essa coisa toda, viajo aí quase todo final de semana. Então, os alunos me veem com uma certa autoridade nisso, mando os pacientes e tudo mais. E, naturalmente, o valor que a gente cobra tem que ser maior, porque se o aluno vê o professor dele cobrando menos, ele fala assim, ferrou. Quer dizer, se o cara lá, que é a minha referência, está cobrando R$ 50, ferrou, cara. É melhor parar o curso, né? É isso aí. Então é uma coisa assim. Então, hoje, o aspecto técnico é no tripé, né, cara? Eu acho que eu foco muito nesse tripé do aspecto técnico mesmo. Mas, por exemplo, eu mesmo, na minha gestão pessoal, né, da minha carreira, né, eu trabalho sob outros tripés também para me promover, né, para trabalhar, digamos, a minha carreira, porque senão não adianta ser aquele cara bom, super bom e tá lá escondido, né? E ninguém conhece, né? Exatamente. Eu estava lendo esse final de semana, Felipe, assim, ó, você pega um universo de 100% da população do universo que pode ser atendido por você. 1% dessa população é quem conhece você e que tem um problema que você trata. É 1%. Então, o cara conhece o Felipe e ele tem um problema de saúde que ele sabe que o Felipe trata. Ele já foi teu paciente. 9% desse universo são pessoas que têm o problema que você trata, mas ainda não conhecem você. Então, se você somar esses dois, dá 10%. E os outros 90%? Os outros 90% são pessoas que não conhecem você e que ainda não têm problemas de saúde que você trata. E nós focamos o nosso marketing nesses 10%. Ou seja, nós focamos nosso marketing no nosso potencial cliente. Mas o baú do tesouro está no seu não cliente. E você formar aqueles 90% que ainda não são seu cliente, não conhecem você, ainda não tem o que você trata, esses caras precisam saber de você. E as pessoas ficam brigando, cara, por esse 1%, por esse 9%, mas ninguém briga pelos 90%. É isso aí. Né? É isso aí. Cara, você falou a coisa que é hoje o primordial, né? Quem estuda um pouco de carreira, de gestão pessoal e de marketing, né? Que são, digamos, tripés aí dentro de você ser um profissional que tem aí um ganho financeiro bom, que tenha sucesso, né? Do que você pretende fazer, cara. É exatamente isso. Então, uma das coisas que a gente vem batendo muito na tecla com as pessoas é que, cara, que elas vendam um produto de informação. Então, assim, a gente precisa educar as pessoas, cara. Então, eu de uma certa forma, assim, André, quando eu explico para os alunos como atender um paciente, né, que eu ponho até minha hashtag assim, entenda seu paciente, que é assim, eu preciso primeiro ter um foco no problema dele, igual você falou, e isso aprendi muito com você nas suas aulas, assim, eu lembro assim, vai do foco da pessoa e depois sai, eu lembro tão bem isso aí, né, então, uma das coisas é ser objetivo, né, cara, então, vocês não sabem, mas o André me deu várias aulas, é uma grande referência para mim isso aí, né. E é exatamente isso, cara. As pessoas, às vezes, hoje, pela globalidade, elas se perdem do objetivo principal que o paciente está lá com a queixa dele. Então, assim, vai lá na queixa, começa a tratar a queixa. Mas, às vezes, ele foca tanto na queixa, cara, que ele esquece do resto.
E às vezes é esse resto, cara. É nesse resto que você conversa, que você dá orientação, que você explica um problema dele, que ele fala, nossa, minha tia tem isso. Nossa, eu vou trazer então o meu pai. Nossa, então eu vou trazer. Nossa, então eu preciso fazer acompanhamento. Aí, André, a gente passa a ter um negócio que eu estudei aqui, cara, que é assim, você deixa de ter um produto de começo, meio e fim, né? Que você faz o tratamento e acaba. Então, acho que a galera às vezes não tem noção disso, né? Espero ter noção do que eu tô falando. Quer dizer, se chegou, o paciente chegou. Né? Ele tem lá, sei lá, uma hernia discal, tá com dor, tá com ciático, tá com tudo. Então, qual que é a tua ideia? Tirar a dor, recuperar a função dele. Legal. Oi? Mas essa pessoa, cara, ela tem um contexto, ela tem outros problemas. Ou seja, ela pode ser um produto, entre aspas, você pode oferecer um produto de recorrência, que é aquela coisa que você vai estar acompanhando, 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 acompanhando. Então, uma sistemática organizacional você tem que ter. Vou dar um exemplo aqui, ó, minha dentista. Minha dentista, cara, tem uma secretária que marca as consultas, ajuda ela, sabe aquelas coisas que dá pinça de não sei o Sim. quê, faz essas coisas todas, né? Uhum. E, cara, todo X em X tempo me liga, ó, tá na Tá hora de ótimo. você voltar. Tá na hora de você voltar. Eu não Uhum. acho melhor abordagem, assim, eu acho que hoje tem maneiras melhores de Nossa, que é abordar. melhor, é. Tem coisas melhores que pode fazer, mas, cara, você vê, ó, e a gente não tem essa cultura, né? Eu até brinco assim, eu falo assim, você sabe quanto seu tratamento foi bom? Você tem controle de qualidade? Quer dizer, você faz seu tratamento lá, a galera saiu e na volta, beleza. Ele fez 10, 15, 20 sessões e tal. Ele continua bem? Cara, um pós-venda, né? Pós-venda, quer dizer, a gente faz a revisão no nosso carro, eu nem tenho carro mais, né? Você faz a revisão no carro lá da minha esposa. Aí, cara, dá uma semana depois, tá o cara, e aí, tá tudo certo? Como é que foi, né? Dá Como é que foi? nota. É, Então, bacana você falar isso, porque ó, isso faz a gente pensar o quê, ó? Ó, a concessionária liga para saber o pós-venda, né? Você faz uma compra de algum produto, as empresas ligam para saber o pós-venda, né? Ou seja, o feedback do cliente, o pós-venda é muito importante. Mas você sabia que a maioria das pessoas não acha que a clínica dela é uma empresa? Eu acabei de fazer nossa. uma enquete agora no meu Instagram aqui. As pessoas acham que a clínica dela é uma clínica, mas elas não entendem que a clínica é uma empresa. Ela tem que ter uma estrutura de empresa, ela tem que ter uma gestão de empresa, ela tem que ser entendida como uma empresa. E como o fisioterapeuta não se formou para fazer isso, ele acha que não precisa ser. Então é um dos tripés tamanco. É, cara, então, ó, isso é muito interessante, né? Porque às vezes o cara trabalha tanto lá na clínica dele que ele não consegue desenvolver dois dos tripés dele, que é o seu desenvolvimento enquanto profissional. Então eu vejo várias pessoas assim que vão fazer o curso lá da escola, por exemplo, que falam assim, eu tenho dificuldade de pedir licença lá do meu emprego. Eu falo, cara, olha, eu quando fiz a escola de Madrid, eu dava aula em faculdade particular e ficava uma semana fora. Eles falavam assim, você não pode ir. Eu falava assim, então me demita, cara, porque eu vou lá fazer o curso. Como assim? Eu vou lá fazer, depois você, ó, desconto do meu salário, eu pago com hora extra, faz o que for. Mas, cara, quando você tem aquela coisa de você. Porque senão ia ficar o resto da vida naquilo, Preso lá dentro, né? preso lá dentro, Preso né, lá dentro. cara? Então, assim, e é isso que vem, né, quando você começa a ter informação e aquela informação começa a mexer na tua cabeça, né, cara? Isso é transformador, você ganha liberdade. Uhum. Liberdade, né? Liberdade de ação. É que é aquela história, né? É como se a gente fosse, assim, fazer um paralelo aqui, é igual a piscina, né, cara? Você tá lá, naquela piscina rasinha, é cômodo, você tá ali, a aguinha balançando e tal, mas, cara, você não tem liberdade, mano. Você só vai ter liberdade quando a piscina é funda, cara. Você mergulhar lá no fundo e ver e tal. Aí você pode subir, descer, você pode mergulhar, você pode fazer uma série de coisas que na parte rasa você não faria. Então isso falta, cara. Falta, eu acho que às vezes, esse culhão para as pessoas, né, cara, de bater no peito e falar assim, cara, eu vou fazer isso, né? Então eu me orgulho um pouco da minha história nisso, porque eu já fiz várias mudanças assim, cara, que as pessoas falam assim, cara, você é louco.
como assim que você fez isso? Eu acho que a gente pode citar algumas assim, né, André? E dessas coisas boas, né, cara? E aí o que acontece é que essa galera, no tripé da gestão, né, nessa parte de gestão, obviamente, cara, óbvio, eles não têm a menor ideia disso. Então, se ele não tem tempo para estudar a questão técnica dele, quiçá vai estudar a questão de gestão, né, cara? Nem Então, pensar. assim, Uhum. o pessoal tem que aproveitar hoje que tem esse bando de formação online. Ó, a gente tá aqui falando disso, cara, quem tá ouvindo, meu irmão, tem que pegar o negócio e começar a estudar isso aí, É. começar a se reorganizar. Você conhece a viagem do técnico? A A viagem do viagem, técnico? Viagem do técnico, eu li num livro isso, devia chamar Viagem do Fisioterapeuta, né? Mas chama Viagem do Técnico. Uma senhora que fazia tortas de limão deliciosas. E ela fazia torta de limão na casa dela e todo mundo adorava a torta de limão dela. Né? Então ela era uma técnica, né? Ela sabia tecnicamente fazer uma torta, uma prática, fazia bem a torta. Aí um dia falaram para ela assim: por que você não monta uma loja de tortas? Sua torta é tão gostosa. Então essa mulher que sabia fazer torta passou então a montar um negócio. Ela passou então a ser dona de um negócio, ou seja, de uma coisa que ela não sabia fazer. Ela saiu de uma coisa que ela sabia fazer e foi para uma coisa que ela não sabia fazer. Então ela tinha que fazer tortas, cuidar do caixa, cuidar da empresa, contratar funcionário, fazer marketing, fazer tudo o que um gestor tem que fazer. Como ela não sabia fazer isso, o que ela se viu fazendo então? Ela fazia tortas, vendia as tortas e ganhava dinheiro. Agora ela tinha que fazer torta, cuidar da empresa, fazer tudo. Ela estava trabalhando o dobro de tempo que ela trabalhava fazendo torta na casa dela, ganhando menos do que ela ganhava fazendo torta na casa dela, porque ela quis fazer uma coisa que ela não sabia fazer, que é empreender. Então veja nós fisioterapeutas, saímos da faculdade prontos para fazer torta. Aí, em algum momento, a gente decide montar uma clínica, montar uma loja de tortas. E é aí isso aí. a gente sabe fazer fisioterapia, mas quando a gente está na gestão, quer dizer, eu tenho que cuidar da minha clínica, cuidar do marketing, cuidar dos funcionários, cuidar do meu paciente, fazer tudo isso junto, aí a gente se depara com a dificuldade de empreender. Empreender não é difícil. É difícil para quem não sabe. Para quem sabe, não é difícil. Aí o que a pessoa faz? Ela omite isso da cabeça dela. Ela fala, não, eu não preciso empreender, você é só fisioterapeuta. Aí ela é empregada do próprio negócio. Ela é empregada do próprio negócio dela. Ela trabalha mais que todo mundo tira férias, ela fica trabalhando, tem que pagar as contas. Ou seja, cara, compensava essa pessoa trabalhar como um funcionário na clínica de alguém, entendeu? Porque ela acaba virando Exatamente. funcionário do próprio, escrava do próprio negócio. E isso acontece com mais de 90% dos fisioterapeutas que montam clínicas. E isso é interessante, né, cara? Porque assim, eu posso ser de experiência minha, né? Eu já tive 3 clínicas de fisioterapia, cara. Olha que maluquice. Empresário, 3 clínicas de fisioterapia, cara. Ficar pingando um canto para outro e tal. E um belo momento decidi ser professor, cara. Que aquilo me chamar mais a minha missão, né? Qualquer coisa dessa aí. Uhum. E aí eu vendi minhas clínicas, cara. Você sabe que eu fiz um bom negócio à época. As pessoas nem isso entendem, cara. Ó, eu comprei na época por um valor, vendi por outro, mais caro. Por quê? Porque eu peguei a clínica, investi e deixei ela de uma maneira melhor. Uhum. Então, cara, toda essa grana que eu ganhei, ó, me ajudou a bancar muito dos meus cursos técnicos, muito dos meus outros cursos de gestão que eu acabei fazendo, né? Comprei parte do meu primeiro apartamento com isso. Então, foi uma jogada. E depois disso, eu passei a ter, digamos, um negócio mais simples. Eu comecei, cara, trabalhando no local das outras pessoas. Então, eu ia lá, falava assim, olha, eu preciso de um dia para atender. Quanto é que você me cobra e como é que eu faço? Eu cobro tanto, beleza. Aí, cara, fiz um dia, aí eu lotava a agenda. E aquela, trabalhar com aquela escassez, né? Só tem Uhum. esse dia, só tem Uhum. esse horário, cara, marca. E é impressionante, né? Ninguém faltava. Então, cara, minha quarta-feira é o dia de atendimento. Eu já cheguei a atender 25 pacientes num dia. Saí assim, esgotado. Beleza. Eu atendi uma vez por semana. Aí, cara, já não estava dando, aí marquei um segundo dia. Um outro período. Aí fui fazendo o segundo período também e tal. Aí no terceiro, cara, na conta já não valia a pena. Na conta já era assim, olha, aluga um lugar,
marque você mesmo o seu caso paciente e vai deixando rodar. E você vê, ó, uma coisa super amadora, tá? Sem nenhuma planejamento, nem nada, né? Essa coisa toda. E, cara, já dava lucro, quer dizer, a gente fisioterapeuta, assim, a gente é primo pobre, cara, porque ninguém cuida dos nossos negócios. Você acha que o médico falar cuidando do negócio dele? O médico tem Uhum. lá Ele 200 paga boleto, administradores. ele que paga o DARF da clínica dele. É, então é impressionante, cara. Então, assim, e a gente tem essa síndrome do primo pobre ainda, né, cara? A gente quer fazer as coisas todas, né? Não sabe delegar as coisas, não sabe ser chefe, ou não sabe contratar alguém que trabalhe com isso. E eu digo para você, cara, as grandes clínicas de fisioterapia aqui em Brasília, tá? São clínicas que estão há muitos anos no mercado, tá? Não vou nem dizer que sobre qualidade, se é bom, se é ruim, se é isso, se é aquilo, porque ela tem o seu mérito, tá? Esse tempo todo tem o seu mérito, né? Elas têm 2, 3 administradores. Tem equipe de 10 pessoas fazendo, ligando lá convênio, tá? Tem equipe de fisioterapia lá trabalhando, entendeu? Tem gente que trabalha lá, tem 10 anos, Uhum. né? Então, assim, um caso é engraçado, cara, porque eu dei aula para uma aluna aqui em Brasília, que a clínica era da mãe dela. Aí, olha só o que aconteceu, André. A mãe era a dona, aí o tio dela, né, irmão da mãe, né, que era o administrador, então o cara administrador mesmo. O que aconteceu? A mãe da menina faleceu, cara. Faleceu, ela estava fazendo curso ainda, alguma coisa assim. E aí o que aconteceu, cara? A mãe fisioterapeuta faleceu, para a clínica praticamente não aconteceu nada. Sim, Porque tinha um mega gestor lá, cara, trabalhando. é isso Então aí. a menina, o que ela fez? Quando ela se formou, cara, ela só entrou no fluxo de trabalho da clínica. Então é uma das grandes clínicas aqui de Brasília hoje, cara, e assim, super organizadinho, cara. Você vai lá, E é né? engraçado, assim, eu fiz uma pesquisa, eu mandei um questionário para alguns profissionais responder, e assim, uma coisa que me chamou a atenção. A maioria deles, 80% de quem respondeu ao questionário, colocou que está plenamente satisfeito com a profissão. Profissionalmente está satisfeito com a profissão. Pessoalmente está satisfeito com a profissão. Mas a renda média é de 3 a 5 mil. Eu falo, gente, isso para mim é incompatível, né? É que um cara pode estar plenamente satisfeito com a profissão, que ganha de 3 a 5 mil reais por mês. Daí o cara fala assim, não, André, eu tô bem, tô ganhando bem, minha clínica tá indo bem. Eu falo, legal, cara. Você consegue tirar 30 dias de férias? Ah, não, cara, 30 dias não dá, né? Ficar 30 dias sem trabalhar, sem entrar grana, não, daí não dá, cara, então você não tá bom. Porque se você não consegue tirar 30 dias de férias, meu amigo, repensa a tua gestão, repensa o teu negócio aí, porque pode estar tudo, mas bom não tá, porque você tá escravo do teu próprio negócio, né? Isso, André, é uma história, cara, que eu gosto também, que é o mito da caverna. O mito da caverna, para quem não se lembra, eu tive aula de filosofia na faculdade, cara. E hoje, duas aulas que eu tive na faculdade que hoje foi legal, que é filosofia, E fez tá? falta. Para um osteopata, né, cara? Assim, filosofia. Eu sempre muito nerd, cara, eu frequentava as aulas mesmo. Não tinha